Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu estou aqui com o meu Ginse de 5.000 watts pico e aconteceu o seguinte problema. Deixa eu já apresentar para vocês o que está acontecendo. Bom, o meu Ginse ele é utilizado, geralmente eu utilizo ele com poucas cargas e aconteceu o seguinte. De quarta-feira para cá, ele começou a desarmar, ele apita, né? O buzzer é acionado, alguma coisa aciona a proteção e ele desarma e reinicia. E eu mantenho poucas cargas ligado, né? Muito abaixo de 1.000 watts, no máximo aí 200, 300. Acho que as cargas que eu ligo aqui não chega a passar disso não. Raramente eu vou utilizar ele aí com mais de 300 watts. Só que aconteceu o seguinte, né? Ele começou a pitar, começou a desarmar e ficou estranho, né? Isso até ontem. O que eu pensei? Eu pensei que, primeiro, os fusíveis aqui alguns estavam rompidos, né? Ou que ele poderia estar, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Pensei que ele poderia estar com o sensor de temperatura solto. Por quê? Naquele outro inversorzinho que eu tenho de 200 watts, eu abri ele para fazer a limpeza e o sensor de temperatura tinha soltado da carcaça. Só que no caso dele, não, o sensor tá aqui, ó. O sensor de temperatura está bem preso na carcaça. Por que eu pensei que era o sensor de temperatura? Porque eu quando eu ligava ele, ele ficava funcionando um tempo. Depois de algum tempo, ele apitava e reiniciava. E geralmente ele já voltava com o cooler ligado, né? Com as fãs ligadas. Elas estão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Repara não, pessoal. Estou filmando aqui a bancada. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, as fãs. Aí ele já voltava com as fãs acionadas. Depois eu vou terminar de fazer a limpeza. Bom, aí me veio a seguinte dúvida. Será que o problema era realmente o sensor de temperatura? Ao que tudo indica, eu não tenho outra indicação de sensor de temperatura a não ser esse sensor que está vindo aqui na carcaça. Bom, pensei, né? Acredito que os MOSFETs, os diodos e IGBT, se é que é o caso dele, eu não cheguei nem a pesquisar. Mas aparentemente está tudo ok. Aparentemente não tem nenhum estourado, nenhuma marca de queimado. Olhei aqui na placa para ver se dava para ver algum dano visível. Nenhum capacitor estufado. Ou seja, muito estranho. Outra possibilidade, aí eu fui ver um vídeo no YouTube sobre manutenção desses inversores. Eu vi que ou ele queima aqui a placa que faz a indicação, né, do menu do display. Só que o display está funcionando perfeito, não tem nenhum problema com o display. E na pior das hipóteses, essa plaquinha aqui, ó. Essa placa aí, ó. Ela não é um EGS, pelo que eu vi o pessoal comentando. Apesar de muitas vezes você ter estágio aqui queimado, segundo o rapaz que eu vi fazendo a manutenção, é uma placa um pouco difícil de encontrar. Então pode ser que o defeito esteja nessa placa.
Agora, eu vou ser sincero para vocês em relação à minha experiência com eletrônica. Toda placa está em SMD. Eu não tenho equipamentos aqui na minha casa, no meu laboratório, que dê para trabalhar com SMD. Mesmo se tivesse algum capacitor, algum componente, visivelmente algum diodo, ou algum componente danificado na placa em si, eu não tenho como fazer solda e dessolda de SMD aqui na minha casa. Não de forma segura, né? Eu não vou ficar utilizando aí um ferro de solda para uma coisa que você precisa de uma estação de trabalho, uma estação de retrabalho, controle de temperatura preciso, enfim, não vou fazer esse tipo de serviço. O ideal no caso aqui, né, como eu não tenho os equipamentos, não tenho os meios corretos para fazer a manutenção nessa placa, o ideal seria então mandar ela para uma manutenção. Bom, eu vou terminar a limpeza, vou voltar ele ali para a case, voltei ele para a carcaça e vou fazer alguns testes para ver se ele vai continuar desarmando. Se continuar desarmando, provavelmente eu vou ter que mandar ele para manutenção. Eu não vou mexer, eu vou mandar para alguém que tenha não só as ferramentas corretas, isso até eu conseguia. Por exemplo, tem alguns conhecidos aí, tem alguns amigos, né, que tem loja de celular, de manutenção de aparelho celular. Eu poderia ir lá e utilizar a estação de retrabalho, enfim. Consigo, às vezes até emprestado, mas eu não vou mexer com isso não. Vou mandar para alguém que, além de ter os equipamentos corretos, tem o conhecimento correto também, né? Conhecimento adequado para esse tipo de serviço. Essa parte de potência não é minha área de especialidade, né? Eu já peguei alguns inversores para dar manutenção aqui na minha casa, não gostei da experiência. Não só inversores, eu peguei algumas potências de carro para dar manutenção quando eu estava fazendo manutenção de equipamentos eletroeletrônicos. Não gostei da experiência, principalmente por ser em SMD. Isso já me quebra, sinceramente. Eu sei que é uma necessidade de mercado, né? É uma questão de demanda, já que hoje você tem boa parte dos componentes nesse formato, né, em SMD, soldado na superfície, mas não é uma área que eu me interesso muito. Principalmente porque você teria que fazer um reinvestimento por equipamentos caros, que às vezes vão ficar muito tempo parado. Equipamentos que vão... O equipamento ele tem que se pagar ao longo do tempo. Quando eu montei minha bancada de eletrônica, quando eu montei minha bancada de meu laboratório, eu tinha condições para a época, como eu era líder numa empresa, tinha um salário acima da média aqui na minha cidade, né? Eu falei para vocês aí sobre meu cargo de liderança. Então era fácil para mim comprar um equipamento, ou comprar um equipamento a cada 2 meses, 3 meses, sem comprometer a minha renda. Hoje a minha realidade é outra. E eu não me preocupo muito, né, com comprar equipamentos que vão ficar aí parado, que eu não vou utilizar a maior parte do tempo, até porque as minhas profissões são outras. Eu não trabalho diretamente com eletrônica. Eletrônica era um hobby, principalmente eletrônica voltado para a parte de telecom, em pequenos osciladores, pequenos transmissores, baixa potência. Vocês que acompanham meu canal aí sabem disso. Eu não vou comprar equipamento para ficar muito tempo parado. Mas se alguém tiver alguma sugestão, tiver passado por um problema semelhante e for algo que der para mim resolver aqui na minha casa, antes de enviar esse equipamento para manutenção, me mande a sugestão. Se for algo viável, com certeza eu vou estudar a questão da viabilidade e vou fazer o reparo, se estiver no meu alcance, evidente. Se não, é assistência especializada, né? Eu tenho a seguinte política comigo: não sabe fazer, não mexa. Isso porque
A gente não pode também fechar o olho e esquecer que isso aqui é um equipamento que tem um certo valor agregado. E quando eu digo aqui valor aquisitivo, então é um equipamento que tem um custo relativamente alto, né, para você ficar trocando, comprando todos os dias. É um equipamento de utilidade em casa. Eu utilizo o meu sistema de energia solar constante. Agora mesmo eu estou ligado ali com o TSM de 500 watts. E a gente tem esse tipo de demanda aqui na minha casa, né? De utilizar o sistema de energia solar, como eu disse para vocês aí, para ter energia e ter constante. Se for possível, né, como eu disse para vocês, de fazer a manutenção aqui na minha casa ou de pegar algum equipamento que seja viável, eu vou repetir de novo, né, para não ficar parecendo contraditório. Como eu disse para vocês, eu detesto SMD, mas não é, pelo que eu vi aí, o defeito não está em nenhum componente SMD. Não visualmente. Se for viável, se for algo de algum ajuste, e alguém tiver o conhecimento especializado, que realmente vá resolver o problema, que pegou o mesmo problema que eu, do inversor estar desarmando de tempo em tempo, eu vou tentar fazer a manutenção, seguindo as dicas, as orientações, desde que também que eu veja que é algo sério, algo que realmente a pessoa passou e o problema é semelhante ao meu. Por isso que eu falei, eu não vou fazer algo de curioso. Por quê? Como eu disse para vocês, eu não vou correr o risco de danificar um equipamento que tem um custo relativamente alto. É algo que eu consigo trocar ao longo do tempo? Consigo, com certeza. Mas eu não quero ficar comprando equipamento de forma descartável. Se o equipamento tem a possibilidade de manutenção, por que não fazer manutenção dele? Se eu não conseguir, paciência, mandar para uma assistência especializada, fazer orçamento e ver, né, a relação custo-benefício, se compensa ou não fazer o conserto do equipamento. Eu agradeço desde já, se alguém tiver aí o conhecimento e puder compartilhar comigo a sua experiência. Um abraço, né? Antes de eu encerrar o vídeo, quero pedir que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe os vídeos. Vocês viram aí no canal que tem um novo formato de vídeo com inteligência artificial. Eu estou produzindo alguns vídeos. Eu utilizo aí de 3 a 4 inteligências artificiais para produzir aqueles vídeos. Desde o texto, o roteiro, capa, o próprio vídeo. Eu gero o infográfico, gero eu gero o... Me desculpa aí, pessoal, eu tive que colocar pausa. Como eu disse para vocês, eu gero todo o conteúdo aí pela inteligência artificial. Tenho que fazer edição, né, de algumas partes. Faço o mapa mental. Às vezes não está compartilhado ainda, por enquanto, né, no canal. Mas se for possível, se inscreva, dê seu joinha. E se você tem a sugestão que vai me ajudar na manutenção do meu inversor, deixe aí a sugestão nos comentários. E desde já eu agradeço. Um abraço e até os próximos vídeos.